Oi, tudo bem? Meu nome é William Dias Bandini, eu sou aluno do 8º semestre de Biomedicina na FMU. Eu estou aqui hoje para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é como os efeitos colaterais de psicofármacos podem atuar negativamente no tratamento de psicopatologias. A minha orientadora é a Caroline Mendes. A ideia desse trabalho é revisar materiais relacionados ao uso de psicofármacos e suas consequências, e apontar a necessidade e variabilidade quanto à aplicação desses medicamentos no tratamento de psicopatologias. Para a realização desse trabalho, foram feitas revisões bibliográficas em plataformas digitais. Os artigos utilizados foram publicados entre os anos de 1978 e 2020. Bom, a psicopatologia é o ramo da ciência que trata de estudar e versar a respeito de compreender como funciona uma alteração psicopatológica e de que maneira ela deixa de ser apenas uma simples alteração e passa a ser patológica. A ideia dessa ciência é justamente tentar compreender e auxiliar as pessoas que portam esse tipo de alteração. A psicofarmacologia é uma união da psicopatologia com a farmacêutica. Ela tem seu início em 1949, quando John Cage passa a estudar a ação farmacológica do lítio em pacientes que tinham mania. Isso trouxe um avanço nessa ciência de uma forma que foi possível abandonar tratamentos mais agressivos e pesados para com os pacientes e adotar um tratamento mais simples e baseados em remédios e fármacos que possam facilitar esse tratamento. O dia a dia expõe as pessoas a situações mentalmente estressantes, de tal maneira que até quem tem um psicológico saudável venha a ser afetado. E isso é apontado até pelas estatísticas, que indicam que tem um aumento significativo em psicopatologias, bem como os psicofármacos mais utilizados vêm a ser os ansiolíticos e os antidepressivos. Empiricamente, sabemos que todos os tipos de substâncias podem causar efeitos adversos quando se encontrarem nas dosagens incorretas. No caso dos psicofármacos, esses efeitos adversos podem vir desde simples náuseas até delírios ou perda de memória. Nesses casos, é importante saber mensurar quando que é essencial a aplicação do remédio, porque esse efeito colateral pode vir a ser até mais prejudicial do que os sintomas da própria psicopatologia em questão. Alguns psicofármacos têm a característica de desenvolver dependência física ou psicológica. Os sintomas da abstinência dessa dependência podem variar desde visão turva até tremores e alterações no sono. Por isso, é essencial que seja feito de forma correta o desmame. Dessa maneira, tem-se que as doses do remédio são reduzidas gradativamente e essa abstinência não vai ter uma sintomatização tão intensa. Falando de interação medicamentosa, temos que alguns fármacos, devido à sua farmacocinética ou farmacodinâmica, podem ter algum tipo de interação com outro fármaco do mesmo tipo ou até de outro tipo. Essas interações elas variam de acordo com a quantidade, a dosagem do remédio e o tipo do remédio também. Essas interações elas podem gerar sintomas tanto de alterações na pressão sanguínea como sintomas que afetam os efeitos do fármaco, como potencialização, diminuição ou prolongamento da duração e extensão do efeito do fármaco. Quando se prescreve um psicofármaco, deve-se levar em conta de que psicopatologias possuem níveis e diferentes maneiras de manifestação conforme a singularidade de cada paciente, que deve ser levado em conta quando se seleciona o tipo do remédio que vai ser aplicado para o tratamento do paciente. Estudos apontam que psicopatologias simples são prevalentes em relação às mais graves. Portanto, para se evitar um tratamento indevido para com uma doença leve, é imprescindível que o médico se atente no tipo de remédio que vai ser aplicado, na quantidade, a dosagem, bem como o lapso temporal que vai estar sendo administrado esse tipo de fármaco para o paciente. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais vem ao longo dos últimos 50 anos considerando o tratamento medicamentoso como sendo o principal na questão de psicopatologias. Com isso, tem-se uma banalização, uma aplicação de psicofármacos para todo e qualquer tipo de transtorno mental.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro dos psicofármacos, que é o lítio. O lítio é o mais leve dentre os metais alcalinos. E sua história na psicofarmacologia começa em 1949, quando o cientista John Cage começa a estudar a urina de pacientes maníacos. Ele notou que essa urina era mais tóxica do que a comum. Então ele passou a estudar e, aplicando em cobaias, para facilitar a diluição dessa urina nas cobaias, ele utilizou o lítio, que por coincidência gerou um efeito tranquilizante nessas cobaias. Elas ficaram mais calmas e tiveram essa responsividade diminuída. Com isso, ele teve um aumento dos estudos e assim veio a aplicação do lítio na psicofarmacologia, inicialmente para tratamento de pacientes maníacos. O lítio, como psicofármaco, possui uma janela terapêutica estreita, o que significa que sua dose terapêutica fica muito próxima da sua dose tóxica. Quanto aos seus efeitos adversos, não são muitos e são relativamente inofensivos, como náuseas e diarreias leves. O lítio é teratogênico na gravidez, mas acredita-se que a partir do primeiro trimestre ele é inofensivo. Agora, falando um pouco sobre antidepressivos, a primeira classe que foi descoberta são os inibidores da monoaminoxidase. São fármacos que foram descobertos por coincidência também, a partir de estudos dos efeitos antidepressivos de um fármaco que na época era utilizado para tratamento de tuberculose. Paralelamente a essa descoberta, estudos a respeito de antihistamínicos levaram ao descobrimento dos antidepressivos tricíclicos, porém esses tinham muitos efeitos adversos e tinham um potencial letal. Atualmente, o fármaco antidepressivo mais utilizado é da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses fármacos eles são mais específicos e eles possuem efeitos adversos como disfunções sexuais, ansiedade e alterações no sono. Tratando de ansiolíticos, é importante, antes de mais nada, ressaltar a diferença entre ansiedade patológica e a ansiedade vivenciada por todos nós no cotidiano. A ansiedade patológica ela se apresenta de forma mais prolongada e mais intensa do que a vivenciada por nós no dia a dia, como por exemplo antes de uma prova. No processo de formação dessa ansiedade são envolvidos vários neurotransmissores, como noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA, entre outros. Tratando de ansiolíticos, a classe que mais se destaca são os benzodiazepínicos. São fármacos que atuam nos receptores GABA, potencializando sua ação. Além de atuarem como ansiolíticos, também são aplicados como hipnóticos e sedativos. Dentre os seus efeitos adversos, que são muitos e podem ser intensos, destaca-se sonolência, perda de memória, letargia e dependência e crise de abstinência, que possuem manifestações físicas, como sudorese, tremores, dentre outras. Para ocorrer o desmame desse remédio, tem que ser feita uma redução gradativa da dose, que leva de 6 a 8 semanas. Como forma de tratamentos alternativos para psicofármacos, em casos em que essa questão for válida, é possível se avaliar a prática de exercícios físicos, que além de fazerem muito bem para a mente, fazem muito bem também para o corpo. Avaliar também a alimentação, pois estudos associaram a falta de nutrientes com transtornos mentais. E é imprescindível a ida ao psicólogo. A psicoterapia é essencial até mesmo para quem está fazendo uso de psicofármacos. Diante do conteúdo apresentado no decorrer desse trabalho, podemos concluir que o uso de psicofármacos encontra-se em níveis alarmantes, diante da superficialidade com que as pessoas que fazem uso desses medicamentos são tratadas, a falta de controle perante a situação do aumento do consumo desses medicamentos, bem como o fato de que os efeitos colaterais do uso desses psicofármacos, por muitas vezes, pode ser ainda mais prejudicial do que os sintomas da própria psicopatologia, tornando a utilização desses literalmente inviável. Bom, eu te agradeço por ter assistido essa apresentação até o final. Caso haja qualquer dúvida, é só mandar a pergunta para mim. Meu endereço de e-mail é w.diasbandini@gmail.com e muito obrigado.